São 12 horas e 13 minutos, está no ar o programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 23 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos. Ione, abraço, um forte abraço para você, já presente aqui nas nossas redes sociais. Vamos para os principais destaques do programa de hoje. Rui Costa diz que pulverização prejudica a oposição a Bolsonaro. O governador da Bahia, Rui Costa, disse ontem que a pulverização da oposição tem prejudicado os adversários de Jair Bolsonaro. Cássio Marques é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Praia de Itacimirim é terceira na Bahia a ganhar bandeira azul. Governadores cogitam até consórcio para garantir vacina da Covid. Bolsonaro diz que não há sequer 1 hectare de selva devastada na Amazônia. Ainda com destaques de hoje, filho do senador do dinheiro na cueca tem dívida de 1 milhão com a União. A Semineto diz que ideologizar e politizar vacina é crime inaceitável. Ainda com os principais sites, funcionário da prefeitura morre, 4 ficam feridos em acidente na BA-142 Itanhaçu. Em Mansidão, TJ Bahia recusa ação de candidato que quer mais de 100 pessoas em eventos. Ricardo Salles chama ministro da Secretaria de Governo de Maria Fofoca em redes sociais. Marcos Magno, um forte abraço para você. Ainda com as principais notícias de hoje, Arezzo compra reserva por 715 milhões na região metropolitana de Salvador. E as principais notícias das eleições e da política. Castro, Andréa e Geraldo aparecem tecnicamente empatados em Dias Dávila. Castro teve um crescimento significativo. Polícia Militar apreende 20 máquinas caça-níqueis no centro de Dias Dávila. Wesley Henrique, um forte abraço. Matense apresenta projeto em live de encontro virtual do Aedes na Mira. Ainda com as principais notícias, Bolsonaro é uma espécie de profeta da ignorância, diz o presidente do PDT, Carlos Lupe. Ivete Sangalo revela tática para a educação do filho pré-adolescente. O papo é muito reto, firme e consciente. As principais notícias também, o plantão das eleições, candidaturas impugnadas, prefeitos que parece que vão decair, tudo isso e muito mais já no nosso programa Folha Notícias. Unimax apresenta Outubro Rosa, somando forças contra o câncer de mama. No Brasil, 66 mil casos de câncer de mama são diagnosticados ao ano. 34% dos casos são descobertos ao fazer o exame de rotina, sem ter tido quaisquer sinais ou sintomas prévios. Desenvolver um olhar atento sobre os hábitos de vida e os cuidados com a saúde é fundamental para a prevenção da doença. Veja algumas dicas. Como manter hábitos saudáveis? Realize seus exames de rotina. Atente-se a alterações no seu corpo. Opte por alimentos saudáveis. Pratique exercícios físicos regularmente. Não fume e evite consumir bebida alcoólica. Apesar de informações estarem presentes em diversos meios de comunicação, ainda existem diversos mitos sobre a causa do câncer de mama. Câncer de mama pode ser causado por um trauma nos seios. Mito: a pancada no seio pode causar um hematoma ou até mesmo um processo inflamatório, mas não aumenta o risco de tumor. Pessoas que praticam exercícios e se alimentam bem correm menos risco de desenvolver câncer de mama. Verdade: ter hábitos de vida saudável diminuem drasticamente o risco de ter câncer de mama, mas não eliminam a possibilidade da doença. Porém, não esqueça, essa é a sua parcela de responsabilidade com a sua saúde. Desodorante aerosol pode causar câncer de mama. Mito:
Não há nenhuma pesquisa que comprove cientificamente essa relação do desodorante antitranspirante com o câncer de mama. Câncer de mama só atinge quem tem histórico familiar. Mito. Apenas 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários. Esses geralmente estão associados a um diagnóstico em idade mais precoce, menos de 50 anos. Por isso a importância de começar a rotina de exames mais cedo. Sutiã com arame causa câncer de mama. Mito. Não há evidências científicas ligando o tipo de sutiã, tamanho dele ou tamanho da mama ao câncer. O importante é usar um modelo confortável e adequado para o seu corpo. Câncer de mama tem cura. Verdade. Quanto mais cedo for detectado, mais fácil será curá-lo. Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, as chances de cura chegam a 95%. Mas para isso é necessário o diagnóstico precoce. 3,7 mil é o número de vidas que poderiam ser salvas por ano a partir do diagnóstico precoce e da realização correta do tratamento. A batalha contra o câncer é fortalecida quando se pode contar com profissionais capacitados e companheirismo de pessoas queridas. O laço que nos une é a vida. Apoie e incentive as mulheres de seu convívio a se cuidarem. Estamos de volta com o programa Folha Notícias e já aqui no nosso estúdio Guiba dos POCs, 12 horas e 19 minutos. Guiba, seja bem-vindo aos nossos estúdios e ao TV e Rádio Folha. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camaçari. A princípio é isso que nós temos para falar. É isso aí, vamos lá, continuando com as principais notícias dos sites e dos tabloides de hoje. Rui Costa diz que pulverização prejudica a oposição a Bolsonaro. Rui Costa, que tem sido um dos maiores opositores aqui na Bahia do presidente Jair Bolsonaro, tem tentado articular com toda a base de oposição da Bahia e do Nordeste, não foi à toa a criação, inclusive, do consórcio Nordeste, para que pudesse reunir todos os 9 governadores para fortalecer, principalmente, a esquerda, mas parece que não tem adiantado. O governador da Bahia, Rui Costa, disse ontem que a pulverização da oposição tem prejudicado os adversários de Jair Bolsonaro. O petista baiano voltou a defender a fusão entre PT, PSB e PCdoB para ter uma postura mais firme contra o presidente da República. Assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rui reclamou de boicote da grande mídia contra os oposicionistas. Segundo ainda o governador Rui Costa, infelizmente, hoje a oposição está atuando de forma muito pulverizada. Ao se fragmentar e se pulverizar, você passa essa sensação de fragilidade. É por isso que estamos conversando, eu e outros governadores e outras lideranças, vamos iniciar um movimento mais enfático de propor uma aglutinação daquelas que querem o bem do Brasil e aqueles que querem construir uma nação a todos os brasileiros, sem ódio e de inclusão social. Muito me admira essa fala do governador Rui Costa. Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores não seja o partido mais sensato para falar a questão de aglutinação, porque o Partido dos Trabalhadores sempre foi um partido que sempre deixou todo mundo disperso. Então, o Rui Costa, eu acho que ele está um pouco equivocado, Correria, porque é notório para todos os partidos políticos e todas as negociações que foram feitas com o Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores sempre coçou, como diz no popular, para eles. E isso é bem claro quando nós pegamos nessa própria eleições, onde nós temos aqui na região metropolitana uma quantidade irrisória de candidatos do PT que possam ganhar a eleição. Em Alagoinhas, provavelmente o PT perca novamente, liderado pelo ex-deputado, o ex-prefeito Joséildo Ramos, que é do PT. Em Catu, há a possibilidade também de Geranilson não eleger o sucessor, que também é do PT, que é o vereador professor Celes. Em Mata de São João não existe mais o PT.
Tá? Em Pujuca não existe mais o PT. Em Dias d'Ávila não existe mais o PT. Em Camaçari, provavelmente, o PT também não deva levar. Em Simões Filho, o PT não leva. E em Lauro de Freitas e Salvador, também vão ter dificuldade. Moema Gramato tenta de qualquer forma, mas parece que a coisa não está indo muito bem para ela. E em Salvador, é bem claro e bem notório, através de todas as pesquisas, que provavelmente Bruno Reis ganhe e com a grande possibilidade de ser no primeiro turno. Então, eu acho que essa conversa do governador Rui Costa, dessa união dos partidos, eu acredito que não vai acontecer por conta disso. 12 horas e 23 minutos. Praia de Itacimirim é terceira na Bahia a ganhar bandeira azul na cidade de Camaçari. As primeiras praias a ganhar o selo foram Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, em Salvador, Guarajuba e agora Camaçari. Blogueirinho Oficial, um forte abraço para você. Kailane também, um abraço. Nayana Rodrigues, um abraço também. Deixa eu ver aqui. Tomelis. Eu acho que é isso, viu? Um abraço, Chico, eu acho. Paim, já tá dizendo aqui. Vamos, Guiba. Itacimirim, a mais nova praia, recebeu o selo Bandeira Azul em reconhecimento à preservação ambiental. Agora, na Bahia, serão 3 praias certificadas pela Foundation for Environment Education, que é o FII, e pelo Instituto Ambiental em Rede. As primeiras praias a ganhar o selo foram Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, em Salvador, depois Guarajuba, que também é aqui em Camaçari, e agora, por último, Itacimirim. Bandeira Azul é um prêmio com revisão anual, concedido às praias, marinas e embarcações de turismo. Dentre os critérios analisados para a concessão do selo estão gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança, serviços, turismo sustentável e responsabilidade social. E daí eu já vou aproveitar essa ocasião, até porque Itacimirim também faz parte aqui da cidade de Camaçari, e já fazer minha primeira pergunta a Guiba, que é conhecedor do litoral também aqui de Camaçari. Guiba, nós estamos percebendo aqui que Guarajuba e Itacimirim, 2 praias que têm tido olhos diferentes. Eu queria saber da sua opinião, até porque pode ser um futuro legislador, Guiba. Como é que você consegue analisar essa disparidade entre Guarajuba e Itacimirim de Jauá, Arembepe, que são outras localidades, Guiba, que as pessoas têm pedido um olhar diferenciado? Como é que você consegue visualizar políticas públicas para melhorar isso aí? Bem, voltando aí, né, mais uma vez dando boa tarde, mandando um abraço para todos que estão nos acompanhando. Bruno, infelizmente o nosso litoral, as nossas praias, o nosso turismo é pouco divulgado. Então a gente precisa criar um projeto de investimento voltado para divulgar as praias. Até no instante o cara bota o nome Guarajuba, mas ele não especifica que Guarajuba também é Camaçari. Então nós temos esse problema em nossa cidade, que geralmente quando se fala das praias de Camaçari, se diz o litoral de Salvador. Nunca diz Camaçari. Então a gente precisa criar projetos de divulgação para a gente começar a divulgar, né, e criar uma bandeira na qual identifique que esse litoral, 42 quilômetros de orla marítima no nosso município, que esse litoral faz parte da cidade de Camaçari e não, como se diz, litoral de Salvador. Guiba, eu percebo que isso também é uma restrição muito grande dos moradores, eles se sentem até prejudicados, viu, Guiba, com essa divulgação. E, desculpa, daí, Guiba, eu queria até também já lhe incitar aqui para outro questionamento da população. Eu acredito que você deve ouvir muito isso, Guiba, até porque você anda muito, não só como um candidato, mas também como morador do município, que é a questão da prefeitura avançada da Orla. O que é que você defende, Guiba, sobre essa estrutura? Porque nós temos uma prefeitura avançada da Orla, é bem parecido com Salvador, que Salvador, todos os bairros que tem Orla, ele tem uma prefeitura avançada, só que a gente percebe que em Camaçari precisa se empoderar mais essa prefeitura avançada. Como é que você consegue vislumbrar o legislativo atuando para que isso possa acontecer?
que a gente tem visto que a Prefeitura Avançada da Orla é um projeto factoide. É uma coisa implantada para agregar, vamos dizer assim, um gabinete político. Não se faz um trabalho verdadeiramente com aquela prefeitura, Bruno. O que a gente visa é que chega lá, implantou a Prefeitura Avançada da Orla, pega uma pessoa sua, bota como prefeito e lá deixa só para poder dizer, para agregar aqueles votos daquela pessoa do apoio político. O que precisa fazer é o fortalecimento, a gente precisa buscar levar um saque para aquele reduto, você precisa fortalecer a Orla de Camaçari. O que é que acontece em Camaçari hoje? Você até tem visto aí algumas pessoas do reduto da Orla querendo fazer a sua independência, buscando a independência da Orla, que a gente sabe que é meio difícil, mas a gente precisa fortalecer aquele reduto, porque tudo em Camaçari é feito na sede. Né? Você vê que as dificuldades que o povo da Orla tem são gigantes. Então, o próximo prefeito, que seja o Elinaldo, né, que a gente espera que a população entenda, porque a gente não pode retroceder. A gente sabe que, como você falou, o PT está morrendo em algumas cidades, não por causa da sigla PT, mas sim por causa das pessoas que detêm o poder, que nem aqui em Camaçari tem um ex-deputado que ele detém o poder do partido e ele dita as regras. Então a gente espera que o próximo prefeito e a próxima Câmara, ela crie projetos voltados para a melhoria de vida, não só do povo da sua sede, porque o nosso reduto, a nossa orla marítima, os nossos 42 quilômetros de praia, é muito mal divulgado. Aquele povo sofre muito com a falta de estrutura física da cidade e também com a saúde, com a educação, que tudo para aquele lado é difícil. A gente tem conversado com algumas pessoas, que a gente tem andado mais ainda, porque eu sou filho nascido e criado nessa terra, a gente conhece os problemas dessa cidade, e hoje a gente, com a candidatura de vereador, a gente tem andado por essas cidades e a gente vê o sofrimento. E aí a gente está falando, Bruno, do lado que tem as praias, mas quando você vai para o lado que não tem Monte Gordo, Jacuípe, né, o Barra do Pojuca, você vê que o problema é bem maior, é muito mais complicado. Porque se você vê em Guarajuba que tem a praia, em Jauá que tem a praia, a coisa não está fácil, imagine naqueles distritos, uma zona mais rural. Então, a gente precisa sentar com... Eu acho assim, Bruno, não se faz projeto sem ouvir a população. Não adianta a Guiba chegar aqui e falar que tem projeto para isso, projeto para aquilo outro, se você não ouviu a comunidade. Eu acho que você precisa fazer reuniões temáticas para discutir os problemas daquela... O que é que aquela população tem na mente que vai beneficiá-la. Porque você vê, hoje a gente tem um problema, vou até me estender um pouco mais para falar sobre a nossa UPA, que é um problema que se causou dentro da nossa cidade, porque não se ouvem os políticos atuais, eles não ouvem a comunidade para criar os projetos. Eles implantam na mente deles, eu boto na minha mente que isso vai ser bom para Bruno. Chegou lá, implanta e acabou. Então não pode ser assim. Eu acho que o eleitor tem que começar a entender que ele é o patrão. Então o patrão diz como ele quer. Só que em Camaçari é totalmente diferente. Eu sou político, eu implanto, crio aí o meu projeto de Guiba, implanto lá e não quero nem saber se vai beneficiar ou não. Então, Bruno, a gente precisa, para resolver os problemas do povo, você tem que ouvir o povo, não tem outro jeito. Guiba, você falou até um aspecto importante. Eu acho que a população precisa entender que todos os equipamentos que forem construídos, quem vai usufruir é a população. Então, cabe à população dizer. Então, o político, ele chega a determinado bairro e diz: vou construir aqui uma creche, vou construir uma escola, vou construir uma unidade básica de saúde. Mas será que a população quer, de fato, esses equipamentos lá? Não lhe cortando, Bruno, a gente está lá com a construção, né, uma reforma, até a gente agradece ao prefeito Antônio Elinaldo, que a nossa praça foi inaugurada, se eu não me engano, em 2002, a praça que eu quero aqui, que já pedi aos vereadores que a gente a batize com o nome de Álvaro Simas, porque é assim que a gente a chama. Em 2002 nós tivemos aí a inauguração dessa praça, se isso não me falha a memória. Em 2013 o prefeito Ademar deu uma guaribadazinha lá, deu uma enganada. E hoje a gente está tendo a reforma dessa praça. Porém, Bruno, a gente já pediu a um, já pediu a secretária, já pediu a outro. Nós temos uma quadra que foi colocada lá em 2002. Porém, hoje o futsal é um esporte, né, pouquíssimo usado em nosso município. Então não tem por que você fazer a praça e colocar novamente o futsal, uma quadra poliesportiva. A gente está buscando, até já pedi à secretária, já pedi ao Helder Almeida, já conversei com o prefeito, para que no lugar dessa quadra seja implantado um campo sintético, porque terá o uso,
Porque não adianta você gastar R$1 milhão na construção de uma praça e não atender os anseios daquela população, que na sua maioria todo mundo é contra a instalação daquela quadra. Entendeu? Para você ver como flui a coisa. Será que quando se vai fazer, não é melhor ouvir a população para não errar e depois não estar tomando pau? É isso que a gente fala. A famosa bolada nas costas, Marcos. Já nós vamos fazer essa sua pergunta para a Guiba a respeito dos projetos voltados para a área de cultura. Fabiana, um forte abraço para você também. E vamos lá, vocês se lembram daquele acidente que ocorreu nas farmácias, né, da Pague Menos, daqui de Camaçari? Pois é. Segundo a matéria em destaque de ontem, Pague Menos desiste de recurso e deve pagar 2 milhões por explosão em Camaçari. A farmácia Pague Menos desistiu do recurso contra a condenação obtida pelo Ministério Público do Trabalho no caso do incêndio que deixou 9 feridos e 10 mortos na unidade do município de Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador, em novembro de 2016. Rapaz, vejam vocês que como é a justiça do nosso país. Esse ocorrido foi em 2016, nós estamos em 2020, 4 anos depois. Eu tenho aqui relatos e depoimentos das famílias que perderam seus entes, que alguns foram maridos, esposas e crianças, e 4 anos depois, essas famílias todas desamparadas, e agora que se faz uma movimentação. A sentença da juíza Michele Pires Bandeira Pombo, da 26ª Vara do Trabalho de Salvador, foi divulgada em setembro do ano passado. A rede de varejo tinha recorrido ao Tribunal Regional do Trabalho, mas desistiu de levar adiante a ação transitou em julgamento e não poderá mais ter a sua decisão alterada. A condenação da rede de farmácia se deu após ficar constatado que a empresa submetia os funcionários a um ambiente de trabalho inseguro, com a sentença final de pagamento de indenização no valor de 2 milhões, além da obrigatoriedade de cumprir uma série de normas de saúde e segurança em todo o território nacional. Caso haja descumprimento dos itens elencados pela magistrada, a empresa poderá ainda sofrer multas de 10 mil por cada um. O valor a ser pago será destinado pelo MPT a entidades sem fins lucrativos. A decisão não recorrida também poderá ser utilizada como argumento a favor das vítimas nas ações individuais. Eu espero que justiça seja feita de verdade, viu? Que eu acho difícil, viu? Mas vamos esperar para ver se realmente vai acontecer, viu? Vamos ver. E já falando até nessa área de saúde, Guiba, e você falou até agora dessa questão da UPA e etc., eu queria ouvir a sua opinião sobre essas questões dos candidatos e de projetos. Cada um, logicamente, tem publicitado o que pretende fazer enquanto futuro vereador. Qual é a sua opinião, Guiba, sobre a questão de um hospital municipal, da implantação de novas UPAs, da implantação de novas unidades básicas de saúde? O último censo mostrou que Camaçari já passa dos 300 mil habitantes. Então, como é que você consegue visualizar, Guiba, mesmo diante das reclamações da população? Você acha que é interessante a construção de novos veículos, de equipamentos da saúde, sendo que nós estamos ainda com problemas nos atuais? Eu ia falar sobre isso. Se a gente, Bruno, não está conseguindo dar estrutura, se nós não estamos conseguindo, de forma nenhuma, fortalecer o que já temos, se formos construir mais, assim, não adianta construção, a gente tem que ter o atendimento, né? Eu acho que você precisa, sim, descentralizar a saúde, porque muita coisa é centralizada. Agora mesmo a gente está com uma única UPA dentro da sede, que é uma UPA adulto, e uma UPA, um centro de referência para criança. Então a gente precisa descentralizar. Eu tive há pouco dia em Parafuso e aquela população, Bruno, é carente de tudo. Tem um vereador lá, que a gente não vai citar nomes, mas o vereador se preocupou em ser secretário e esqueceu da sua população. Né? Em Parafuso não tem um posto médico adequado. Parafuso, quando alguém tem um acidente, quando alguém passa mal, ele tem que se deslocar de lá para o HGC. Imagine só você sair de Parafuso até o HGC. Então eu acho que, claro, temos que descentralizar a saúde. Mas a gente vê aí que todo mundo adota essa coisa de saúde, porque sabe que a saúde, né, é onde se ganha as eleições. Tem vereador aí que consegue fazer mais cirurgia do que o próprio município. A gente não consegue entender por quê. Né? Então, eu acho assim, que precisa-se primeiro equipar
e dar um fortalecimento às unidades que nós temos. Porque é inadmissível que uma cidade que nem Camaçari, a gente não consegue encontrar em alguns postos médicos um AS. E quando a gente só encontra o medicamento barato, a gente não encontra o medicamento mais caro. E digo de passagem que isso não é de hoje, até porque quando o ex-prefeito Caetano era prefeito dessa cidade, eu tive que comprar copos descartáveis para a unidade de pronto atendimento do POC 1, dos POCs, lá, o Nova Aliança. Eu tive que comprar copos descartáveis, comprei caixas e mais caixas de copos, porque você chegava lá, não tinha copos para tomar o medicamento. Então, eu acho que se você constrói mais unidades e esquece de fortalecer as que você tem, não vai adiantar de nada, não vai surtir efeito. Então, Bruno, eu acho que primeiro a gente tem que fortalecer o que a gente tem, depois a gente pensar em construção de novos. Claro que Camaçari já era para ter, sim, o seu hospital municipal, porque é inadmissível que cidades bem menores tenham os seus hospitais e a gente não consegue realizar esse sonho da nossa comunidade. E diga-se de passagem que quando Camaçari era uma cidade pobre, lá nos anos 80, a gente tinha a nossa maternidade, nós tínhamos o nosso hospital municipal. Depois que nos transformamos numa cidade bilionária, o povo passou a sofrer, porque nós perdemos tudo. Gibi, você fez uma pontuação interessante. Imagine que nós estamos falando do Hospital Geral, do governo do estado, que tem um repasse muito maior, e eu tenho recebido aqui diversas denúncias, inclusive de gestantes que não têm encontrado geriatra no Hospital Geral. E, detalhe, alguns leitos não têm sequer travesseiros. E às vezes a gente percebe que os políticos vão para a rua para fazer promessas sem dar conta do que já tem. Verdade. E quer trazer mais. É o que a nossa avó dizia, né, Guiba? Tá procurando sarna para se coçar, né, menino? Então, infelizmente, é isso que ocorre. Eu acho que os políticos, eu acho que esses candidatos precisam ter responsabilidade de ouvir a população e tentar sanar, como o Guiba acabou de falar também. Eu tenho aqui uma denúncia da Unidade Básica de Saúde do Ponto Certo, onde a sala de curativo está fechada porque precisa da manutenção do ar-condicionado. Ou seja, imagine você que a população não está conseguindo fazer os curativos porque precisa da manutenção do ar-condicionado. Nós temos outras unidades de saúde que estão na mesma situação, ou seja, às vezes precisa de um insumo básico e a população fica à mercê. E como o Guiba falou de medicamentos básicos, básicos de saúde, como o próprio losartana, captopril, albendazol, creme vaginal, o próprio AS. Então, acho que os candidatos deveriam fazer esse mapeamento para que o serviço ele seja disponível para a população, até porque a população quer o serviço. A população não quer bater na porta de vereador. E o que eu acho engraçado, né? Vereador não é para ter ambulância. Eu vejo vereador que tem ambulância. Vereador não é para ter ambulância. Vereador é para ir para a Câmara para pedir para as unidades de saúde ter ambulância. Vereador não é para ter clínica para estar encaminhando. Vereador não é para ter profissional da área de saúde dentro de unidade para facilitar exames para ele, para os eleitores dele. Então você que é eleitor, se atente para isso. Porque hoje a sua mãe, o seu pai, o seu irmão ou o seu amigo não está na fila do SUS. Mas amanhã ele pode estar. Você acha certo um vereador facilitar para uma pessoa passar à frente ou facilitar para que uma pessoa faça uma cirurgia e aquele que está na fila e não tem conhecimento político não faça? Então, eleitor, pensem nisso. Pensem nisso. Porque é isso que acontece e acontece com frequência. Eu tenho aqui um santinho de um vereador grampeado em um panfleto onde ele diz que tem vários tipos de procedimentos diferentes de saúde. E eu não sei por que a justiça ainda não chamou esse rapaz para conversar, sinceramente. Acho que o Ministério Público tem comido muita bola, como diz no popular, tá? Essas questões das eleições. Então, acho que precisa mudar, de fato, essa postura. O que eu não consigo entender, Bruno, é como um vereador nesse município consegue fazer mais cirurgias, consegue fazer mais atendimento na saúde do que o próprio município. Pois é, imagine. Eu não consigo entender. Eu acho assim, Bruno, eu tenho um problema na política, porque eu não estou aqui para falar o que o povo quer, eu estou aqui para falar a verdade. E o político, ele, na maioria das vezes, ele fala, promete, as promessas do político é em cima daquelas necessidades do povo. Só que o povo tem que avaliar, a comunidade camaçarense precisa passar a avaliar, é que quando o seu posto médico, quando a sua UPA é fechada, quando não tem um medicamento, isso é bom para o político, sabe por quê? Ele tem a condição de lhe dar o remédio e você ficar devendo esse favor a ele. Eu vejo muita gente dizer que vai votar no candidato A porque deu um carro para levar para Salvador.
para fazer um exame. Poucos dias eu tive uma conversa com a menina que ela disse que vai votar num vereador aí do município, porque o vereador deu o carro para levar a mãe dela, que tem um problema de um câncer, levando para o hospital em Salvador. Só que eu mostrei para ela que ao invés desse vereador estar cedendo o carro para levar ela para Salvador, ele teria que brigar para que fosse implantado em Camaçari uma extensão do Hospital do Câncer, porque prédio nós temos, recurso nós temos, e por que não se implanta? Sabe por que não implanta, Bruno? Porque se eu implantar em Camaçari, eu, prefeito Guiba, implantar em Camaçari uma extensão do Hospital do Câncer, eu vou perder aquele eleitor que tem que se humilhar na minha porta para eu dar o carro para ele ir para Salvador. O que a população precisa entender é isso. Eu não estou aqui nunca na vida para mentir para a minha comunidade, né? Até porque eu represento um povo e não um segmento. Eu represento um povo, uma comunidade, não a bandeira partidária. Então, a população tem que entender isso. Você, eleitor, precisa entender que eles facilitam o carro porque eles não brigam para que venha o benefício. A partir do momento que nós tivemos em Camaçari a estrutura que tem em Salvador, o político que faz o assistencialismo de conduzir com os carros, com o combustível que você paga, com o carro que você paga o aluguel, que conduzir você até Salvador, você vai perder aquela identidade de dizer, vou votar em fulano porque ele me levou em Salvador. A partir do momento que nós tivermos o benefício no lado da nossa casa, aí você vai ver que a política em Camaçari vai mudar. Rapaz, 12 horas e 44 minutos. Délio Mendes, um forte abraço para você, Delito. Délio Mendes, Délio apoia Flávio Matos, vereador, primeiro mandato e tá indo agora para reeleição. Délio, um forte abraço para você. Tiago Barreto, um forte abraço também. Ivo da Cruz, um abraço também, tá aqui firme e forte. Gata, não sei quem é a Gata, mas um abraço aí. Ivo também. Norma Risalva também um abraço. Até Divanei também um forte abraço para vocês. Governadores cogitam até consórcio para garantir vacina da Covid. Governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, admite que a ideia do consórcio já foi cogitada. Eu espero, viu, governador, que você não faça igual o que vocês fizeram na compra dos respiradores, porque até hoje a população está pedindo aí, cadê o dinheiro de volta, que até agora ninguém falou se o dinheiro foi devolvido e nada de chegar esses respiradores. Governadores e secretários de saúde do país cogitam a possibilidade de se unirem em um consórcio para financiar e distribuir a Coronavac. Assim que houver a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a ideia ganha força diante da possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ignorar a vacina contra a Covid-19, hoje em desenvolvimento pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, por causa da disputa política com o governador João Dória e o país de origem do imunizante. O produto está em fase 3 de testes com humanos, a última desse tipo de estudo. A ideia, ainda embrionária, porém, esbarra na dificuldade de se conseguir os recursos necessários para a realização do plano sem o apoio do governo federal. Representantes da gestão Dória pediram aporte de 1,9 bilhão ao Ministério de Saúde no projeto, mas o valor total pode ser maior do que isso. Eu vi aqui, tá, no início, inclusive em março, quando começaram os decretos, de que vários pesquisadores e infectologistas no mundo todo já se falava que o custo para se desenvolver uma vacina eram de bilhões e bilhões. E o que eu não consegui entender é de onde os estados iriam tirar esse dinheiro para poder conseguir desenvolver essa vacina. E agora fica nessa briga, e o que eu acho mais engraçado é que o comércio só ia abrir depois da vacina, as escolas só iam voltar a funcionar depois da vacina, os transportes iam ser liberados depois da vacina, e agora foi tudo liberado, sem vacina, sem previsão da vacina. Uma hora fala que vai ser em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, e ninguém sabe absolutamente nada. Então, realmente o povo, como diz no popular, que se lasque, vá para a rua, contraia mesmo sua Covid e seja o que Deus quiser. Então, vamos para frente. Segundo ainda a matéria, o Ministério Público foi assinado em agosto, a medida provisória foi assinada em agosto por Bolsonaro para viabilizar a compra, processamento e distribuição de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A medida é válida desde que foi assinada pelo presidente, mas ainda passa pelo Congresso e pode ser alterada pelos parlamentares até o dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, tá? Vamos ver, porque no final nós sabemos o que é que está acontecendo. Briga dos laboratórios, briga pela patente,
briga para os países mais ricos que querem comprar primeiro a vacina. Então, o povo tá lá, ó, em último lugar dessa lista, tá? Tá lá no último lugar. Enfim, como sempre. Então, não tem absolutamente nenhuma novidade. Filho do senador do dinheiro na cueca tem dívida de 1 milhão. 1 milhão, para vocês terem uma ideia. Consta no registro do PGFN 4 dívidas da pessoa física de Pedro Rodrigues, que totaliza esse valor. Além disso, uma das empresas da qual ele é sócio administrador, a San Sebastian Construções, tem dívida de aproximadamente R$500 mil com a União, se de acordo com os mesmos registros. O que eu acho curioso, rapaz, é que todo filho de político tem uma empresa de construção civil. Por que será? Eu não quero nem falar aqui, viu, para não matar de vergonha. Nem vou falar, porque todo político, a maioria, tem empresa de construção civil. Nas eleições de 2018, Pedro Rodrigues declarou à Justiça Eleitoral possuir bens no valor de 70 mil, um sítio no valor de 20 mil e participação societária em 2 empresas correspondente a 25 mil cada. Rapaz, eu estava olhando esses dias, pesquisando, inclusive, tá, a declaração de imposto de renda de um monte de candidato a prefeito e a vereador. Rapaz, é muita canalice, viu? É muita canalice. Eu tenho visto aí candidatos a prefeito que o carro custa 200, 300 mil, o cara declara no imposto de renda que só tem 50 mil. Vereador declarando que só tem 10 mil. E a gente sabe que a casa em Vilas do Atlântico vale mais de R$500 mil. E a justiça... mas a justiça não vai fazer nada mesmo, não. E nem tem que fazer. Mas quem tem que fazer é o povo. É, exatamente. Esse é o momento. Eu não consigo entender, Bruno, não lhe cortando, como o pobre consegue votar no rico. Pois é. Será que o rico vai lá na lama? Boa pergunta. Eu queria que a pessoa pobre de baixa renda me respondesse. Como ele consegue subir uma ladeira que nem tem lá no Cosme de Farias e dar um voto a um rico? Boa. O rico não vota no pobre. Pois é. Por aí você tira, viu, amigo? É difícil entender isso aí, viu? Olha aqui, ó, com 15 mil na cueca, candidato a vereador é preso. Rapaz, virou moda esse negócio, viu? Eu não sei se eu quero entrar nessa não, viu? Esse negócio de estar botando dinheiro na cueca. Essa poupança, minha avó me ensinou que a poupança que existia era aquela poupança da Caixa Econômica, quando rendia. Isso. Né? Mas parece que os políticos agora estão pensando que a poupança é outro tipo de poupança. A prática de guardar dinheiro nas partes íntimas está virando moda, tá? O candidato Edilvan Messias dos Santos, do PSD, olha aí, Marcos, do PSD de Sergipe, foi preso nessa quarta-feira com cerca de 15,3 mil na cueca. A polícia militar abordou o carro onde o candidato estava com a esposa e, ao revistar, achou a quantia em dinheiro, além de materiais de propaganda eleitoral. A suspeita seria para a compra de votos. A sacola estava guardada dentro da cueca do rapazinho lá. Segundo o suspeito, ele estava no povoado fazendo sua campanha eleitoral, juntamente com o candidato a prefeito, que ainda informou que essa quantia em dinheiro era para comprar um veículo e que havido recebido esse dinheiro hoje no município de Itabaiana, falou a PM em nota. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e o inquérito foi instaurado para investigar, segundo o site G1. Rapaz, tá vendo aí, Marcos? Do PSD, viu, meu amigo? O partido do senador Otto Alencar, com o dinheiro na cueca. Rapaz, que coisa, viu? Agora ele vacilou, né? Porque daqui um dia vai ter mulher também com dinheiro na calcinha, né? Eu acho que é menos perigoso, viu? OMS diz que critérios para escolha da vacina não é a nacionalidade, sim a ciência. Agora começou o imbróglio também com a OMS, né? Porta-voz da Organização Mundial da Saúde, OMS, Margaret Harris, disse nesta sexta-feira que a entidade escolhe as vacinas de acordo com os critérios científicos e não pela nacionalidade, indo contra a fala polêmica do presidente Jair Bolsonaro de não comprar as vacinas da China. Nós percebemos que a OMS e o Jair Bolsonaro também não se dão muito bem, não. Nós escolhemos a ciência, não é a respeito da nacionalidade. E essa é a beleza de ser multilateral. Esse é o ponto da ONU.
Nós escolhemos a ciência e deveremos escolher a melhor vacina. E como se sabe, não vamos apoiar nenhuma vacina até que seja provado que ela teve o mais alto padrão de segurança e o nível certo da eficácia, falou a porta-voz da Organização Mundial da Saúde e também da ONU. Rapaz, esse negócio dessa vacina é imbróglio, viu, irmão? É imbróglio. E eu não sei como é que a gente pode ainda confiar nessa vacina, viu? Não sei se de repente vai vir água. Só Deus sabe, viu? Só Deus sabe. 12 horas e 53 minutos. Estamos no ar com o programa Folha Notícias e trazendo aqui dinheiro na cueca. Rapaz, 15 mil, viu? É cada um maço de dinheiro aqui. E só Jesus na causa, viu? Não sei se Guiba tem esse tipo de cueca milionária, porque uma cueca dessa é boa. Será que vende em algum lugar, Guiba? Eu ia procurar saber onde tem dessa, porque eu rapaz, tô precisando dela. Eu tô com as cuecas furadas aí, tô precisando trocar minhas cuecas, viu? Se tiver... A gente não tá tendo nem as cuecas, mas exatamente. Ô, Marcos, se você que tá aí assistindo a gente, viu, Marcos? Se você souber de alguma cueca dessa aí, me avise que eu quero comprar lá pelo menos uma dúzia dessas cuecas, viu? Pelo menos umas 12, não quero muita não. E é dinheiro em cueca, é dinheiro em caixa de sapato, é dinheiro em dinheiro tudo aqui. Que é canto, rapaz, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Elvis tá aí assistindo, pois é, viu, Elvis? Essas cuecas aí, vamos ver qual é a loja que tá vendendo essas cuecas aqui em Camaçari. Se lá na feira, de repente, também tem. Vamos ver aí, viu? Vamos ver. Trânsito e roteiro de ônibus serão alterados no centro de Dias Dávila. Rapaz, eu tenho que dar risada, viu? O centro de Dias Dávila é só uma praça. Você dá uma rodeada, acabou o centro da cidade. E vão alterar o trânsito, imagine, viu? Agentes, o tráfego de veículos da região do centro da cidade passará por alterações a partir de sábado. O trecho da Rua da Mangueira. A Rua da Mangueira, para quem não sabe, é logo ali na entrada de Dias Dávila, tá? Onde tem o antigo agência do Banco do Brasil, na subidinha. Sentido novo terminal de transbordo que será entregue à população no mesmo dia. Será mão única. A Rua Gessé Bonfim, sentido antiga rodoviária. As linhas de ônibus que operam na cidade se deslocam de Nova Dias Dávila, sentido centro. Sairão agora da Avenida Lauro de Freitas para a Avenida Brasil. E na sinaleira entram à direita na Rua da Mangueira, rumo ao novo terminal de transbordo situado na esquina da Rua da Mangueira com a Rua Gessé Bonfim. Em seguida, os transportes coletivos sairão da Rua Gessé Bonfim para o trecho da Avenida Lauro de Freitas, que é aquela principal da Madeireira de Esmade, tá? Então vocês que moram em Dias Dávila ou vão para Dias Dávila, fiquem atentos nessa alteração. Eu não entendo porque vai ali pela Rua da Mangueira, porque poderia ser na segunda transversal ali do Banco do Brasil, eu acho que seria melhor, mas esses secretários aí que entendem de tudo de trânsito que fazem tudo isso, então não consigo entender muito bem não, mas vamos para frente. Então, você que vai a Dias Dávila, se ligue na mudança do trânsito. Matense apresenta projeto em live de encontro virtual com a Edis na Mira. O projeto visa mostrar ações no enfrentamento às arboviroses no município. O agente de saúde Amenália Chagas de Jesus está entre as 5 mulheres de várias regiões do país que apresentarão projetos ligados ao enfrentamento às arboviroses no primeiro encontro virtual do projeto Aedes na Mira. A live acontece hoje, às 14h30, na via de canal do Cano Sens, no YouTube. A Matense representará a Bahia e o município no evento a nível nacional, onde apresenta ações no enfrentamento, causados pelos chamados arbovírus, que inclui o vírus da dengue, zika, febre chikungunya e febre amarela. Falando em febre amarela, chikungunya, etc., está aberta a campanha da vacinação contra a poliomielite. Você que tem criança em casa, corre no posto e vai vacinar seu filho correndo contra a poliomielite. Já já também nós vamos falar, aliás, vamos aproveitar a ocasião e vamos a um breve intervalo, onde nós falamos, inclusive, sobre o Outubro Rosa. Unimax apresenta Outubro Rosa, somando forças contra o câncer de mama.
Brasil, 66 mil casos de câncer de mama são diagnosticados ao ano. 34% dos casos são descobertos ao fazer o exame de rotina, sem ter tido quaisquer sinais ou sintomas prévios. Desenvolver um olhar atento sobre os hábitos de vida e os cuidados com a saúde é fundamental para a prevenção da doença. Veja algumas dicas. Como manter hábitos saudáveis? Realize seus exames de rotina. Atente-se a alterações no seu corpo. Opte por alimentos saudáveis. Pratique exercícios físicos regularmente. Não fume e evite consumir bebida alcoólica. Apesar de informações estarem presentes em diversos meios de comunicação, ainda existem diversos mitos sobre a causa do câncer de mama. Câncer de mama pode ser causado por um trauma nos seios. Mito: a pancada no seio pode causar um hematoma ou até mesmo um processo inflamatório, mas não aumenta o risco de tumor. Pessoas que praticam exercícios e se alimentam bem correm menos risco de desenvolver câncer de mama. Verdade: ter hábitos de vida saudável diminuem drasticamente o risco de ter câncer de mama, mas não eliminam a possibilidade da doença. Porém, não esqueça, essa é a sua parcela de responsabilidade com a sua saúde. Desodorante aerosol pode causar câncer de mama. Mito: não há nenhuma pesquisa que comprove cientificamente essa relação do desodorante antitranspirante com o câncer de mama. Câncer de mama só atinge quem tem histórico familiar. Mito: apenas 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários. Esses geralmente estão associados a um diagnóstico em idade mais precoce, menos de 50 anos. Por isso a importância de começar a rotina de exames mais cedo. Sutiã com arame causa câncer de mama. Mito: não há evidências científicas ligando o tipo de sutiã, tamanho dele ou tamanho da mama ao câncer. O importante é usar um modelo confortável e adequado para o seu corpo. Câncer de mama tem cura. Verdade: quanto mais cedo for detectado, mais fácil será curá-lo. Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, as chances de cura chegam a 95%. Mas para isso é necessário o diagnóstico precoce. 3,7 mil é o número de vidas que poderiam ser salvas por ano a partir do diagnóstico precoce e da realização correta do tratamento. A batalha contra o câncer é fortalecida quando se pode contar com profissionais capacitados e companheirismo de pessoas queridas. O laço que nos une é a vida. Apoie e incentive as mulheres de seu convívio a se cuidarem. Eita, 13 horas em ponto. Lara Brenda gastou seu 3 segundos mesmo, viu, Guiba? 3 segundos foi o suficiente. Menina rápida. É, rápida. Eu quero mandar um forte abraço para todos os nossos ouvintes, internautas que estão curtindo o nosso programa. Deixa eu mandar um abração aqui para eu poder não esquecer. São os nossos ouvintes de lá do Brasil, do Reino Unido, Zâmbia, Porto Rico, Nepal, Portugal, Paquistão, Burundi, Guiné Equatorial, Espanha e Argentina. Mandar um abraço também para os nossos ouvintes daqui, não só da Bahia, mas do Rio de Janeiro também, de São Paulo, lá de Cotia, da Espanha, um abraço, Fortaleza no Ceará, Curitiba no Paraná, Macaé no Rio de Janeiro, Brasília no Distrito Federal, Londrina no Paraná. Mandar um forte abraço também para quem está nos ouvindo na rádio 82.770 ouvintes. Forte abraço para todos vocês. Estamos hoje aqui com Guiba dos POCs e vamos falar agora do boletim epidemiológico e depois nós vamos entrar no nosso plantão das eleições, que o povo já está aqui, é tudo agoniado, querendo saber das novidades. Segundo o boletim epidemiológico da cidade de Camaçari, publicado ontem, em isolamento domiciliar nós temos 28 pacientes, em isolamento hospitalar na rede pública nós temos 5 e na rede privada 1, óbitos confirmados 121 e recuperados 6.046. Confirmados por teste rápido 3.060 e por laboratório 3.027, com clínicos epidemiológicos 154.
E a gente espera que, de fato, esse boletim epidemiológico possa mudar. Previsão do tempo. Hoje o tempo está bem... Pode ser que chova ou não, tá? Nós temos hoje a previsão do tempo de 29 graus, a mínima de 23, 1% de possibilidade da chuva, tá? Porém, amanhã, quem quer ir para a praia, leva seu guarda-chuva, porque amanhã chove. Amanhã nós temos a máxima de 29 e a mínima de 23. No domingo, volta para 31 graus com possibilidade de chuva, tá? A máxima de 31, a mínima de 24. Segunda-feira nós temos mais uma chuvinha. Então, final de semana vai ser chove ou não chove. Vamos agora para o nosso plantão das eleições. Todo mundo está agoniado para saber das eleições. Voltamos agora com o nosso plantão das eleições. Guiba dos POCs está aqui, que é candidato pelo Democratas. Eu quero ouvir Guiba. Guiba, nas andanças, conversando muito com o povo, andando na sua comunidade do POC, andando em outras comunidades. Guiba, o que é que você tem sentido da população na questão política? O que é que você tem notado de diferente nessas eleições? A principal característica de diferença é que a população hoje, muitos não querem nem visita suas casas. Né, hoje, e graças a Deus, eu quero aqui até parabenizar, né, a atitude de quem fez esse decreto aí de proibir santinho, proibir isso, proibir aquilo, porque nos deu a possibilidade de concorrer de igual para igual com os poderosos, entendeu, Bruno? Então a gente tem visto, com essa dificuldade que os poderosos estão tendo de entrar nas comunidades, a gente também tem chances claras de vir hoje a ter uma eleição garantida a partir de 2021. Porque a gente sabe, hoje faço parte, eu quero dizer isso aqui, deixar bem claro para alguns amigos que nos acompanham, hoje eu faço parte de um dos maiores partidos desse país, né? O maior do município, até porque tem o prefeito, e um dos maiores da Bahia. Porém, o que vocês precisam entender é que de forma nenhuma esses poderosos querem Guiba, vereador. Eu sou uma pessoa muito sincera naquilo que eu falo. Aí você me pergunta o porquê nós estamos dentro desse partido. A gente vê dentro do DEM hoje a possibilidade de uma cadeira, porque é um partido que provavelmente deva fazer aí 5 vereadores nas contas, né, dos cientistas, e a gente tem plena chance. E eu sou uma pessoa, Bruno, que eu confio muito, acredito muito na mudança, e principalmente no que eu tenho visto, que a nossa comunidade implantou dentro da sua mente, acordou para a vida e viu que a gente precisa de uma renovação nesse município. Nós temos nomes bons, e hoje eu estava até vendo aqui fora um amigo, onde ele me citou que estava apoiando o nome de um cidadão aí, um vereador de anos e anos do PT aí, antigão dentro do PT, e que a gente perguntou para ele o porquê, ele não soube nem dizer o porquê ele apoiava o cara. Então assim, o que a gente vê hoje, a nossa comunidade, a população, nas andanças, no Ficano, no Gravatá, no Parafuso, né, na Orla, né, no Cristo, nos Limoeiros, nas Algarobas, nos POCs, aonde nós temos batido nas portas, a gente tem tido uma aceitação muito boa, porque a população não quer mais votar em vereador de mandato. A população cansou. Então a gente até agradece a quem, né, não sei se for o governador, não sei se for algum secretário que, né, disponibilizou para a nossa população e proibiu tanta coisa. É tanto que hoje você vai chegar nos POCs e você vai ver pouquíssimos cartazes de vereador de mandato. Então eu quero aqui parabenizar principalmente a comunidade dos POCs, que está verdadeiramente dando oportunidade aos nomes do seu reduto. Nós temos aproximadamente mais de 30 nomes, Bruno. Se pulveriza, foi aquilo que o governador falou, se pulveriza o reduto para dividir os votos e eleger os deles. A gente sabe, quero aqui mandar um abraço para o meu prefeito Antônio Alinaldo, candidato à reeleição, mas a gente sabe que eu não sou o preferido do prefeito Antônio Alinaldo, eu não sou criança. A gente sabe que Helder é uma pessoa que eu admiro muito, muita gente não gosta do Helder, eu admiro pela postura dele, quando é, quando não é, e eu admiro muito isso no homem, porque para mim o homem tem que ter palavra. Então, quando o homem diz a você, que é o caso daquele outro cidadão que foi deputado federal aí, quando ele diz a você isso e ele não faz isso, para mim ele perde a credibilidade. Então, eu admiro o Helder nisso. Muita gente não gosta do Helder na cidade, eu não tenho o que falar. Então, assim, a gente sabe que eu não sou o favorito.
eu vou dizer que ele está errado. Cada um tem as suas ideias, a sua ideologia, o seu favorito. Eu hoje estou dentro de um partido, quero aqui dizer, mandar aproveitar os microfones do seu programa para dizer, gente, aquele amigo que colocou um perfurado de guiba dos POCs, aquele perfuradozinho que bota no fundo do vidro do carro, aquele amigo que colocou um perfurado e achou que nós iríamos ter combustível para estar dando para que ele rodasse a cidade, eu não tenho combustível. Eu estou em um partido que eu tenho 500 mil santinho, que eu tenho papel e papel. Mas até hoje, Bruno, até hoje, eu não tive, eu falo aqui no programa e falo onde eu for, 1 litro sequer de combustível dado pelo partido. Então não adianta você, amigo, ir buscar de guiba 1 litro de combustível para botar em seu carro, porque o que a gente busca é que você nos ajude para a gente implantar em Camaçari uma política diferente a partir de 2021. Uma política que venha trazer o benefício e não aquele benefício momentâneo dos 45 dias, entendeu, Bruno? A gente não quer dar continuidade à política arcaica, aquela política dos 45 dias. Então, volto a dizer, eu, candidato a vereador do DEM, que tem o número 25321, não tive 1 litro de combustível dado pelo meu partido. Então, como é que eu vou estar botando combustível nos carros daqueles que têm o nosso perfurado? Então, agradeço muito a aceitação do nosso nome em nossas comunidades. Né? Quero agradecer de coração a todas aquelas pessoas que nós frequentamos a casa e de lá a gente sai com esperança cada dia maior. Mas, infelizmente, a estrutura que é dada a Guiba nunca vai ser a mesma que é dada a Jorge Covelo, que é dada a Flávio Matos, que é dada a Júnior Borges. Então, a gente precisa que a nossa comunidade entenda isso. Guiba, inclusive, cabeças vão rolar. Esperem essa semana que tem muitas novidades. Quer dizer, essa semana não, que termina hoje, essa semana. Mas semana que vem cabeças vão rolar, viu? Há já indícios de que alguns candidatos a prefeito vão dar uma decaída aí. Parece que a famosa debandada hoje, Camaçari, tem 11 candidatos a prefeito e parece que há rumores de que alguns já vão dar debandadas. Ontem, inclusive, alguns militantes do Partido dos Trabalhadores de Camaçari emitiram notas dizendo que estão se desligando do partido, que estão saindo, inclusive, do diretório e vão apoiar a gestão atual. E muitos candidatos a vereadores que começam a jogar a toalha justamente por essa questão que Guiba acabou de falar. Você, eleitor que está nos ouvindo, tá? Vocês eleitores, vocês que são líderes comunitários e que muitas vezes não estão por dentro do processo eleitoral, tá? Eu queria deixar um recado bem pertinente para vocês aqui, que é o seguinte, político, tá? Principalmente se for aquele político que não esteja envolvido no alto clero da política, eles não têm dinheiro, gente. E Guiba pontuou uma coisa importantíssima, que é a queixa de todos os candidatos, principalmente que estão na primeira eleição. Só estão recebendo papel. Não tem estrutura. E detalhe, muitos deles estão usando seus carros pessoais, estão usando parentes para poder ajudar, estão pedindo que amigos vão para a rua para balançar a bandeira, distribuir um santinho, porque não tem condições de pagar essa mão de obra. Então, não se iludam, às vezes, com o que determinados candidatos falam, de que estão recebendo mundos e fundos, porque é mentira. E eu tenho uma preocupação muito grande, inclusive, falei aqui ontem no programa e vou repetir. Semana que vem, tá? Eu vou virar até aqui, ó. Semana que vem, eu vou publicitar aqui os candidatos que estão contratando as meninas das bandeiras e dos santinhos e não estão pagando. E as meninas estão precisando receber o dinheiro. Então, vocês parem de arrotar de que tem dinheiro, parem de arrotar de que vão pagar. E essa história de querer pagar as meninas no dia 12, dia 13 de novembro, não cola. Porque se der calote nas meninas, nós vamos publicitar aqui a partir da semana que vem o nome de um bocado. E é como o Guiba também acabou de falar, essa historinha de que tem gente botando perfurado no carro, cobrando R$600, R$1.000, que é mentira. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Esse negocinho de que, porque fulano pagou para Bertano 600 para botar perfurado, é mentira. Esse negócio de que encher o tanque de A e B é mentira. Essa história de que quem candidata a prefeito aí com 2 milhões, 4 milhões para gastar é mentira. Tudo mentira. E outro aspecto importante que eu tenho martelado aqui. Eu realmente não quero acreditar
acreditar, que a população vai continuar com um vereador aí que tem 20 anos dentro do parlamento. Vereador que tem 3, 4 mandatos. Eu realmente não quero acreditar que a população vai continuar com esses caras pálidas aí. Não é possível. Não é possível. Ainda mais, tá? Com aquela novidade que nós tivemos na época do Ministério Público, de dos 21 vereadores, foi pedido a prisão de 20. Então eu peço que a população abra o olho, eleitores abram o olho, e quero mandar outro recado também para as eleitoras. Nós temos 14 mil eleitoras a mais do que homens. Abracem as mulheres. Está na hora de eleger mulheres. Nós temos nomes bons por aí. Vamos eleger mulheres. A Câmara de Vereadores não é só de Camaçari não, gente. Camaçari, Dias d'Ávila, Catu, Pujuca, Alagoinhas. Precisa de mais mulheres. Então, abracem. Todas as cidades está com percentual maior de eleitoras do que de eleitores, de homens. Então, gente, está na hora de abraçar. Nós estamos agora, por exemplo, no Outubro Rosa, são 23% de casos a mais. Precisa de vereadoras para poder ter mais ações voltadas para mulheres. E depois vocês querem reclamar de machismo, querem reclamar de que não dão oportunidade para as mulheres. Se nós temos em Camaçari, por exemplo, 14 mil eleitoras a mais, 14 mil elegem de 2 a 3 vereadoras. Verdade. De 2 a 3 vereadoras. Quando o Guiba fala um aspecto importante dos representantes de bairro, dos representantes de saúde, do representante de esporte, de cultura e etc., todos esses representantes são tanto de homens como de mulheres. Não só tem homem que joga futebol, não só tem homem que vai para a unidade de saúde, não só tem homem que precisa de segurança pública, a mulher também. Então precisa se defender as políticas públicas agora. As mulheres precisam estar fortalecidas. Está na hora de Camaçari também se fortalecer. E essa história de que goela abaixo de candidatura de mulher não cola. A mulher tem que ser candidata porque ela quer. E não para cumprir uma cota. E não porque o marido quer. Tem que ir porque ela quer, porque ela é empoderada, porque ela precisa fazer a diferença. Então essa historinha de que mande, vamos cumprir, não. Então vocês, mulheres que estão concorrendo, vão para cima, como dizem no popular, cobrem dos seus presidentes de partido, cobrem do seu candidato a prefeito, cobrem da sua coligação, cobrem dos seus parceiros, sejam eleitas, vão buscar o espaço de vocês, cobre o valor do fundo partidário, vão para cima. Vocês estão precisando ser empoderados. Eu não quero realmente acreditar que Camaçari vai ter novamente um parlamento em 2021 sem nenhuma mulher lá dentro. Então, vamos trabalhar em cima disso aí. 13 horas e 15 minutos. E agora eu vou fazer a pergunta, viu, Guiba, de Marcos fez aqui, a respeito das políticas públicas para a área de cultura, Guiba. O que é que você consegue mensurar o que pode ser feito em 2021, Guiba? E você, caso seja um vereador eleito, o que é que você acha que seriam suas pontuações lá no parlamento? Olha só, políticas públicas voltaram para a cultura de Camaçari. Eu quero só pontuar uma coisa. Essa semana eu estava aqui fora com Tayane, né? Tayane Reis, a gente conversando sobre, né, artista da terra. E aí a gente conseguiu lembrar do Buli Buli, né, que é um ícone Mas, infelizmente, a nossa cultura foi assassinada lá atrás, em 2005, quando a gente perdeu a cultura com a entrada de um certo prefeito. Então, o que a gente precisa... Nós tínhamos em Camaçari, Bruno, um programa chamado Meu Bairro, um projeto chamado Meu Bairro Faz o Show, onde a gente pegava a cultura daquela localidade, os músicos daquela localidade e botava para se apresentar naquele dia. Exemplo, os domingos, nós pegávamos Bruno, que tinha ganhadeiras, né? Ganhadeiras acho que é de Monte Gordo, da Orla lá, aí tinha o Buli Buli, né? Tem várias culturas municipais. Então a gente poderia novamente voltar a projetos como esse, porque existe em Camaçari um problema. Porque o projeto é de Bruno, Guiba, quando ganha a eleição, ele acaba e faz um projeto novo. E aí o que acontece é que o projeto de Bruno estava fortalecido, mas eu acabo destruindo dele para criar o meu. Aí o meu, às vezes, não dá certo. Então eu acho que Camaçari precisa, se fizeram aí a Cidade do Saber, tem um dos melhores teatros
da Bahia. Para quê? Nós, o povo de baixa renda desse município, não temos acesso. A gente não tem acesso. Por que não leva essa cultura para dentro das comunidades? Está se gastando agora milhões nas reformas das praças. Parabéns para o prefeito Antônio Arinaldo. Está se requalificando, dando vida aos bairros. Porém, a gente precisa dar vida levando a cultura da nossa cidade para dentro dessas praças. Não é só fazer quiosque lá, botar o povo para beber cachaça, botar um paredão para as meninas jogar o bumbum pro alto. Porque hoje a cultura de Camaçari é essa, onde você passa é um paredão batendo e as meninas, nada contra os paredões, até porque eu sou aqui fanático por som. Mas a gente não tem mais cultura. Falar qual é hoje a cultura de Camaçari. O que é que nós temos assim para oferecer, a não ser isso. Então a gente precisa fortalecer as comunidades e levar, tirar de dentro da cidade do saber os projetos culturais e levar para essas comunidades, para que a população comece a conhecer verdadeiramente quem é Camaçari. Se você pegar hoje as crianças da nossa cidade, eu acho que pouquíssimas sabem cantar o hino. A gente fez uma festa das crianças lá o ano passado e eu dei um real, assim, sorteou R$1 e a gente pediu, colocou uma criança em cima e pediu que se ela conseguisse cantar o hino da cidade, nós daríamos a ela aquele dinheiro. Ninguém conseguiu. Ninguém. Você vê que é o hino. Então, a gente precisa sentar realmente com quem entende de cultura para discutir sobre a cultura. Guiba, eu tenho um questionamento que isso é geral dos artistas e queria saber como é que você consegue enxergar também uma política pública para que possa acabar com isso. Guiba, os artistas não é só de Camaçari, eu percebo que é um lamento em geral. Como se acabar, Guiba, essa questão da valorização do artista local? Por exemplo, todas as cidades os artistas se queixam o seguinte: quando é feita as grandes festas do município, se gasta milhões com cantores de fora e os cantores da terra não ficam no palco principal, ficam nos secundários, e salvo um ou dois, às vezes, que vão para o palco principal. Lógico que muitos dizem que é interessante se ter uma atração de peso para se trazer o público. Verdade. Mas a diferença é que esse que vem, ele recebe o valor integral, enquanto o artista do município demora 3, 4, 6 e às vezes nem recebe o seu valor do seu cachê. Como acabar, Guiba, com essa prática? Claro que, como você falou, não se faz uma festa, exemplo, não se faz um carnaval se não tiver Bel, Ivete. Mas, claro, você precisa valorizar, exemplo, é feito em Camaçari o Camaforró. Você precisa criar o palco principal que vai trazer as grandes bandas, mas você tem que ter o palco que vai trazer as bandas locais. E uma coisa que eu sou terminantemente contra. Por que nós temos dinheiro para pagar, comprar a data, porque é assim, você compra a data há 2, 3 meses antes do grande artista e quando ele sobe no palco, você paga o restante, senão ele não toca. E por que não fazemos isso com o nosso artista que ganha 1% do que a banda grande ganha? Entendeu, Bruno? Então, é uma cultura que se existe no município de não valorizar as bandas locais. E quando você vê ali em cima no palco principal uma banda local tocando, é porque um vereador, um político ou até mesmo o prefeito daquela região, ele tem um carinho maior por aquela banda, ou foi uma banda que o apoiou e dentro desse apoio implantou esse pedido. Entendeu, Bruno? Então, ou a gente vai... Exemplo, eu sou uma pessoa que eu acho assim, as festas tradicionais deveriam ser feitas nas comunidades. Eu acho que o Camaforró, a gente deveria descentralizar daquele espaço e criar as festas nas comunidades. Porque quando se criou o Camaforró, se matou o São João. O São João dos bairros, aquele São João tradicional, que minha mãe fazia o milho, minha mãe fazia canjica, né? Minha mãe botava a fogueirinha dela, você matou os bairros. E por que não a gente voltar a essa cultura? E por que não você fazer as festas nos bairros com as bandas locais? Né? Você tira da orla o público, vamos dizer, o turista, e traz para o centro. E a orla fica lá, morta, vazia, porque você só faz a festa no reduto do Camaforró, ou do espaço Camaçari 2000. Então, eu acho que a gente poderia repensar o espaço, o Camaforró, implantando as festas nas localidades. Será que não seria ótimo Barra do Pojuca ter o seu próprio Camaforró? Ter a sua festa tradicional no São João, Monte Gordo, né, Arembepe, os POCs, que nem
até parabenizar o vereador da localidade lá, que criou lá o Santo Antônio do bairro, foi um sucesso. Nós criamos o Arraiá da União, que é uma festa que a gente faz na nossa comunidade, outro sucesso. Então, assim, eu acho que precisa descentralizar as festas tradicionais e dar a oportunidade da banda local tocar nessas regiões. Aí você vai ver que a coisa vai dar certo. E principalmente pagar. Porque se tem dinheiro para pagar, o grande cantor, exemplo, um show de Bel deve custar aproximadamente, aí vamos botar no baixo, 300 mil reais. Com 300 mil reais você bota aí no mínimo 50 atração de Camaçari para tocar. Então por que não paga? Porque Bel recebe em dias, porque Ivete recebe em dias, porque Calcinha Preta ou quem quer que seja recebe em dias, vamos dizer, ou paga ou não sobe no palco. E por que nós, os nossos músicos, e um abraço para Elvis Salgado que está nos acompanhando, porque o nosso músico tem que passar 3 meses, que é o cara que bota o dinheiro para gerar no nosso município, que é o cara que vai na loja comprar uma camisa, que vai no mercado comprar o feijão. Então a gente precisa repensar isso aí. Guibati, você foi até feliz em dizer 3 meses. Você foi até gente boa quando falou 3 meses, porque eu tenho aqui artistas que desde o ano passado que não recebem seus cachês, participaram do Natal Luzes e etc, e até hoje não receberam seus vencimentos. Mas vamos pra frente. 13 horas e 23 minutos. Bruno Reis tem propaganda suspensa após liminar obtida por candidato. A política pode tudo, viu? É uma briga de um lado, do outro. O povo que se exploda como sempre. Eles lá estão se matando. A peça intitulada Lá Vai Salvador Avançando foi transmitida por meio de vinculação de cenas externas em sua integralidade, sem que o candidato da coligação representada tenha se pronunciado ou exposto qualquer proposta eleitoral. A defesa da coligação que cuida de gente, encabeçada pela Major Denise Santiago, conseguiu eliminar para suspender uma propaganda eleitoral do candidato Bruno Reis, levada ao ar no último dia 18 de outubro, com duração de 30 segundos. Pasmem, viu? 30 segundos. Agora, veja como a política é volúvel. Você disponibilizar advogados, fazer uma mobilização gigantesca por conta de uma veiculação de 30 segundos. Olha o impacto, tá, de publicidade, viu? 30 segundos pode realmente mudar a cabeça do eleitor. Imagine que o juiz eleitoral Mi Pereira de Jesus, da 10ª Zona Eleitoral, entendeu que a vinculação de cenas externas somente poderá ocorrer se o candidato for, por ele próprio, vedada a exposição por interpostas pessoas. O expositor das cenas levadas ao ar na propaganda e tais cenas devem tratar exclusivamente das situações elencadas na norma legal, sem o que haverá a irregularidade. Rapaz, como diz o ditado, é pano pra manga, viu? E Dias Dávila, realmente Castro surpreendeu, viu? Eu, na verdade, não posso nem manifestar aqui em dizer quem eu queria que ganhasse ou perdesse, né? Eu não posso fazer isso. Mas Dias Dávila realmente merece um novo. E parece que a última pesquisa tem mostrado que lá vai estar o famoso balaio de gato, viu? Alberto Castro, Andréa Xavier e Geraldo Requião. Geraldo Requião, que é ex-prefeito, ex-vereador, atual vice-prefeito, sucessor da prefeita Jussara. Andréa, que já foi gestora por 2 mandatos e é atual esposa do deputado federal Cláudio Cajado, que também já foi vereador e prefeito do município. E Alberto Castro, que entrou no cenário político nas últimas eleições. Inclusive, Alberto Castro era como diz no popular, o coligado do Raimundinho da JR, que disse tanto que não apoiaria os outros grupos, que eram corruptos e etc. E hoje é o vice da Andréa Xavier. Então, o site de Notícias Bahia no Ar divulgou a 3ª pesquisa eleitoral registrada no município de Dias Dávila. E, pasmem, senhores, Alberto Castro com 24, Andréa 24, Geraldo Requião com 18. Para quem disse que a prefeita Jussara estava boa, estava bem, que até vereadores de oposição tinham pulado pro lado dela, parece que não está muito bem não, viu? O Geraldo Requião está com 18,25%. Imagine vocês, viu? Branco e nulo e não sabem informar. Bateram 12 e 19. Se pegar 12 com 19, nós temos 31%. Bate no próprio candidato da prefeita. Então, Alberto Castro com Andréa. Rapaz,
Quem diria, viu? Quem diria? A possibilidade, sim, real do Alberto Castro ganhar a eleição de Dias Dávila. Na segunda pergunta, que se as eleições fossem hoje, Alberto Castro ganharia a eleição. Depois vem a Andréa e, por último, Geraldo Requião com 12%, a Andréa com 19,50% e Alberto Castro com 20%. Rapaz, eleição é uma incógnita realmente, viu? É uma incógnita. Mas, Guiba, nós falamos neste tanto sobre o litoral, nós falamos agora sobre cultura. Eu queria ouvir de você também outro questionamento. Eu tenho ouvido, Guiba, de muitos estudantes falarem sobre as estruturas das escolas, sobre muitos jovens que não estão mais se incentivando, né? Não tem mais incentivo de ir para as escolas. Qual o seu posicionamento, Guiba, sobre a reativação dos grêmios escolares, as atividades como gincanas escolares, campeonatos e etc. Você acredita que o retorno dessas atividades pode mudar um pouco a característica do aluno e empoderar a educação do município? O principal motivador do aluno é a estrutura física da escola. Eu acho que Camaçari, há uns tempos atrás, ficamos devendo ao aluno essa estrutura. E como você falou, a gente hoje não tem mais incentivo, né? As coisas, tudo é difícil para o aluno. Imagine você, Bruno, você sair de lá do POC 1, vamos dizer, do Parque Verde 3, que já está lá na Massaranduba, para vir concluir o seu ensino médio no José de Freitas Mascarenhas. E aí, o que a gente sempre preza e sempre critica é que os ônibus sucateados, né, sem condição nenhuma de uso, mas, no entanto, meu povo, né, vocês que gostam de votar em vereador de mandato, os vereadores estão de carrões, pago com o nosso dinheiro. Então, a gente precisa incentivar esses alunos a estudar. Como? Porque, ao invés de gastar dinheiro com aluguéis de carros para vereador, não se tira essa verba da Câmara e não se destina ao transporte escolar. Porque eu vim de moto aí agora e o sol tá tinindo. Imagine uma criança sair do POC para vir estudar no José de Freitas Mascarenhas. Porque lá a gente, numa luta nossa, que muitos não sabem, minha, de João da Galinha, de Adonias, de Ivanei, né? Uma luta nossa, do presidente da Associação Galego, do POC 2, nós conseguimos levar para a escola do POC 2, para o SENC, né, o ensino médio, uma extensão do ensino médio, né? Mas é caótica, não é uma coisa que, com uma estrutura que realmente atenda às crianças. Então, eu acho que a gente precisa criar mecanismos. Você falou, os grêmios estudantis morreram, né? A gente tinha os jogos escolares, que as crianças, todo mundo ia para a escola. No meu tempo, a professora dizia, se aprontar na sala, se não tiver frequência, não vai jogar no time da escola. Então, todo mundo participava, as gincanas escolares, você tinha uma motivação. Porque só você sentar numa sala de aula e ficar ali escutando o professor, não motiva. Né? E hoje, assim, você já não tem uma visibilidade de uma esperança de emprego, porque você mesmo é um cara super culto, você tem suas faculdades, você estuda, você se dedica, quando você sai dali preparado para o mercado do trabalho, você não acha emprego. Então, isso tem deixado a juventude, principalmente, sem motivação, porque você vai ser engenheiro, eu sou um engenheiro agrônomo, saio dali formado engenheiro agrônomo, pós-graduado, vai trabalhar onde? Então, a gente não tem motivação nenhuma, principalmente as dificuldades para o pobre. Porque, assim, se você tira, não sei quanto custa o aluguel desses carros, vamos dizer, R$2.000, R$2.000 de cada carro, são 21 carros, vamos dizer que dá R$44.000 mensal. E você investe no transporte coletivo ou no transporte estudantil, com certeza a gente teria um transporte de mais qualidade. E aí sim, a gente teria mais motivação para que as crianças voltassem a pensar em estudar. Porque até você entrar nas escolas hoje, dá tristeza, Bruno. Rapaz, até porque os ônibus estão muito sucateados justamente até o que Guiba falou, né? Essa questão da distância, tem que ir para a zona rural, às vezes a estrada é esburacada, às vezes o motorista também é imprudente, vem em alta velocidade, cai no buraco, bate numa pedra e realmente é uma lástima, viu? Realmente é muito difícil. Na cidade de Mansidão, o TJ Bahia recusa a ação de candidato que quer mais de 100 pessoas em evento.
um dos candidatos a prefeito de Mansidão, no extremo oeste da Bahia, teve nessa sexta-feira um recurso negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. O postulante Níris de Oliveira Neto, conhecido como Neto de Rosa, tentava suspender uma sentença que limitava a 100 pessoas o número de pessoas em eventos eleitorais. A medida estimava multa de 50 mil em caso de desobediência. A um canalhocrata desse, a população não tem que votar, ele não está preocupado com a população. Quer continuar com as aglomerações, isso é para mostrar força, mostrar poder e etc. Então, um cidadão desse não era para se votar, porque depois das eleições, caso ele ganhe, e você contrai uma Covid e chegar no próprio posto de saúde e não tem médico, quem vai se lascar, como diz no popular, são vocês. Então não tem fundamentação esse tipo de solicitação dos candidatos. Não tem nenhuma. Pedir que a justiça libere mais de 100 pessoas, claro que está pedindo para fazer aglomerações. Então isso não existe. Então ainda bem que dessa vez a justiça realmente agiu com sensatez. Ainda bem. Na decisão, a magistrada contestou o caráter de urgência alegado por Neto de Rosa. Imagine. Claro que tem que ser urgência, né? Tá chegando nos últimos dias, então tem que correr contra o tempo realmente. Mas a gente tem que rir mesmo desses políticos. Eu tenho que rir, porque é lamentável. Guiba, eu queria também lhe ouvir sobre outro questionamento da população, que é a respeito do empoderamento das mulheres. Hoje, nós ouvimos muito falar sobre a extinção da Secretaria das Mulheres, nós falávamos muito sobre o alto índice de violência doméstica em Camaçari. Camaçari hoje é a terceira na Bahia, perdendo só para Feira de Santana e Salvador. Só que as pessoas esquecem, Guiba, de outro aspecto importante. Nós temos mulheres que não estão sofrendo também violência doméstica. Nós temos mulheres também que não estão enquadradas nesse perfil da violência, mas que moram em residenciais do Minha Casa Minha Vida e às vezes não tem uma creche, não tem um posto de saúde, não tem um transporte de qualidade. Nós temos aquelas mulheres que estão querendo entrar na faculdade e muitas vezes não tem um transporte, não tem uma condição de pagar uma mensalidade. Como é que você consegue também, Guiba, apresentar propostas de políticas públicas para empoderar as mulheres do município? Você falou sobre a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher antigamente funcionava tão somente para agregar um apadrinhado. O que se precisa fazer, você falou agora há pouco aí, sobre as mulheres, dar a oportunidade às mulheres. Só que a gente vê, como você mesmo falou, que a gente tem em Camaçari uma candidata que é uma candidata mulher, porém empurrada por um homem. Então isso não funciona. Eu acho que a mulher precisa ter um carinho um pouco maior, porque até parabenizar o prefeito Antônio Elinaldo, quando ele deu início à construção das creches. Que a gente vê que tem muita mãe que não trabalha porque não tem com que deixar o filho, e o emprego que ela vai exercer, exemplo, no comércio, o salário do comércio hoje é R$1.000, R$1.000 e pouco. Aí ela tem que ganhar aquele 1.000, pagar o transporte e pagar alguém que olhe o filho. Então não compensa trabalhar. Então eu acho que quando você cria uma secretaria de amparo à mulher, mas uma secretaria da mulher voltada, porque assim, se fazer secretarias aqui, Bruno, e somente você não vê funcionar. Né? A Secretaria de Esporte não funciona, né? Secretaria de Cultura não funciona, Secretaria de Pesca, Agricultura e Pesca, a gente não vê funcionar. Precisa se criar equipamentos voltados verdadeiramente. O que é que eu penso? Você não sei se tem hospital aqui, a gente chega o Outubro Rosa, não sei o que, a gente não consegue fazer uma mamografia. A gente não consegue trazer um projeto que, exemplo, a gente tem o Hospital do Câncer, por que não se cria uma parceria com o Hospital do Câncer para trazer para Camaçari uma unidade? Porque você tem as cotas aí agora, cota para o partido. Ela tem a cota para o partido, mas o emprego para a mulher, outro dia eu ouvi até um menino falando que o comércio era uma coisa que gerava muito emprego para a mulher e não tinha para homem. O homem já tem outras funções, a mulher já é muito difícil se gerar emprego. Então eu acho que a partir do momento que você fortalece, criou a DEAN, a Delegacia da Mulher, mas não tem estrutura, tudo que se cria para a mulher se dificulta. Porque o país é um país muito masculinizado, é aquela coisa que o homem tem o poder de tudo. Então a mulher precisa repensar. Eu acho que para se discutir assunto
voltado para a mulher. Tem que se haver uma secretaria e dar ouvido ao que a mulher tem a dizer. Que aqui nessa cidade a mulher não opina. Rapaz, não opina mesmo, viu? Tá difícil e a população realmente feminina precisa acordar. Porque senão pode ter certeza Você vê, não lhe cortando. Desculpa, nós temos partidos políticos aí que colocaram as mulheres só por colocar, só por causa do fundo partidário. E a mulher aceita, né? Ainda tem isso, viu, Guiba? Ainda aceita, viu? Eu tenho uma menina lá no POC há poucos dias, desculpe. Fica à vontade. Ela me chamou lá, me convidou para eu bater um papo com ela, que ela queria saber algumas coisas sobre a política, porque ela foi colocada lá para ser candidata a vereadora por um então cidadão que é candidato a prefeito, e ela foi colocada lá só para encher o partido. Eu tenho relatos aqui, Guiba, áudios inclusive, de pessoas que são candidatas e nem sabiam que eram candidatas, viu? Por aí você tira. Mais um prefeito que parece que não vai ser reeleito, graças a Deus. Alcido Aras aparece em ligeira vantagem sobre Sérgio Passos em saúde. O candidato a prefeito de saúde, Alcido Aras, aparece em ligeira vantagem sobre o atual prefeito Sérgio Passos nas intenções de votos. Alci aparece com 34,28%, enquanto o Sérgio Passos tem 31%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 4 pontos percentuais. Em terceiro lugar, aparece Alan Rocha, com 19%, e não escolheram nenhum, 4,73%, com não souberam, 7,9%, e não opinaram, 2,36%. Eu queria que esses prefeitos não fossem reeleitos, era no geral, e não só em uma ou duas cidades, viu? 13 horas e 39 minutos. Vamos a um breve intervalozinho, já já estamos de volta. Unimax apresenta Outubro Rosa, somando forças contra o câncer de mama. No Brasil, 66 mil casos de câncer de mama são diagnosticados ao ano. 34% dos casos são descobertos ao fazer o exame de rotina, sem ter tido quaisquer sinais ou sintomas prévios. Desenvolver um olhar atento sobre os hábitos de vida e os cuidados com a saúde é fundamental para a prevenção da doença. Veja algumas dicas. Como manter hábitos saudáveis? Realize seus exames de rotina. Atente-se a alterações no seu corpo. Opte por alimentos saudáveis. Pratique exercícios físicos regularmente. Não fume e evite consumir bebida alcoólica. Apesar de informações estarem presentes em diversos meios de comunicação, ainda existem diversos mitos sobre a causa do câncer de mama. Câncer de mama pode ser causado por um trauma nos seios. Mito: a pancada no seio pode causar um hematoma ou até mesmo um processo inflamatório, mas não aumenta o risco de tumor. Pessoas que praticam exercícios e se alimentam bem correm menos risco de desenvolver câncer de mama. Verdade: ter hábitos de vida saudável diminuem drasticamente o risco de ter câncer de mama, mas não eliminam a possibilidade da doença. Porém, não esqueça, essa é a sua parcela de responsabilidade com a sua saúde. Desodorante aerosol pode causar câncer de mama. Mito: não há nenhuma pesquisa que comprove cientificamente essa relação do desodorante antitranspirante com o câncer de mama. Câncer de mama só atinge quem tem histórico familiar. Mito: apenas 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários. Esses geralmente estão associados a um diagnóstico em idade mais precoce, menos de 50 anos. Por isso a importância de começar a rotina de exames mais cedo. Sutiã com arame causa câncer de mama. Mito: não há evidências científicas ligando o tipo de sutiã, tamanho dele ou tamanho da mama ao câncer. O importante é usar um modelo confortável e adequado para o seu corpo. Câncer de mama tem cura. Verdade: quanto mais cedo for detectado, mais fácil será curá-lo. Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, as chances de cura chegam a 95%.
Mas para isso é necessário o diagnóstico precoce. 3,7 mil é o número de vidas que poderiam ser salvas por ano a partir do diagnóstico precoce e da realização correta do tratamento. A batalha contra o câncer é fortalecida quando se pode contar com profissionais capacitados e companheirismo de pessoas queridas. O laço que nos une é a vida. Apoie e incentive as mulheres de seu convívio a se cuidarem. São 13 horas e 43 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Eu quero mandar um forte abraço para Adriano Pereira. Adriano, cabra inteligente, viu, rapaz? O homem viu? Pronto, aí, Guiba, um cara inteligentíssimo, seria um excelente secretário aqui, mestre, tá? Um jovem daqui de Camaçari, concluiu a graduação, fez a pós-graduação, tá aí agora correndo, finalizando o mestrado, com certeza vai para um doutorado, e é morador do 2 de Julho, um bairro tão grande aqui, que dizem que também tem um vereador lá que cuida tudo e faz tudo, enfim. Mas é um jovem que nunca deram oportunidade. Então, Adriano, aquele forte abraço para você e vamos esperar aí 2021, viu, Adriano, para ver se esse discurso todo de todo mundo de que tem que se contratar a mão de obra de Camaçari, se realmente vai acontecer ou não, porque eu não boto muita fé não, viu, esse discursozinho desse povo aí, de que tem que contratar daqui, quem contratar daqui, aí eu quero ver até Guima um posicionamento. Guima, é outro questionamento muito da população acerca de contratações de mão de obra de fora. Só, Guima, que a gente percebe o seguinte, tem muitos moradores e profissionais de Camaçari que quando tem uma remuneração média, tipo entre 3 a 5 mil reais, eles vão embora de Camaçari. E esses dias pesquisando, nós percebemos que o índice de desenvolvimento humano, nós saímos de 3º para 10º lugar, ou seja, as pessoas não estão mais morando em Camaçari porque não estão tendo qualidade de vida. Por mais que se fale que nós temos 40 e poucos quilômetros de orla, que nós temos shopping aqui dentro e etc. Mas o que a gente percebe, Guiba, é que aquele colaborador que ganha um salário e meio, continua em Camaçari, mas se no outro dia ele for promovido e ganhar entre 3 a 5 mil, eles vão embora de Camaçari, continuam trabalhando aqui, porém se mudam, e isso é uma prática, inclusive, de muitos moradores natos, nascidos e criados em Camaçari. Então, essa narrativa, Guiba, de que tem que se contratar a mão de obra local, você acha que essa é a principal causa das pessoas não ficarem em Camaçari? Concordo plenamente, Bruno. Eu acho que, nós, como você falou, é de Adriano, né? Uhum. Nós temos vários Adrianos em Camaçari. Só que, infelizmente, existe uma cultura de que a nossa mão de obra não serve. Existe uma cultura, e digo mais, eu tenho participado da política, e o que a gente vê na política não é só a cultura, né, do polo petroquímico, é a cultura do próprio político. Por quê? Na política existem os investidores. Aí você está lá em São Paulo, investe na candidatura de Guiba para vereador. Você faz um acordo com Guiba. E aí, de lá de São Paulo, você indica alguém que você quer que esteja no mandato de Guiba. E quando você vê do seu lado, você tem uma pessoa que você não sabe nem quem é, mas por acordos políticos, você tem que cumprir. Então, assim, Camaçari é uma cidade, polo industrial, a gente tem perdido esse rumo, porque a gente tem perdido o polo hoje está cateado. Então, o que nos sobra é a prefeitura, né, a demanda da prefeitura no emprego e o comércio. Se nós não nos atentarmos para criar, né, se brigam aí para a criação de uma lei que 70% dessa mão de obra seja local, eu sou terminantemente a favor, até porque os empregos já são escassos. Se a gente ficar abrindo mão para que quem está lá do outro lado venha trabalhar e a gente fique desempregado, vai chegar um tempo que Camaçari não vai ter nem dinheiro para custear, né, o seu dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa criar mecanismos para dificultar para quem é de fora vir trabalhar aqui. Mas, Guiba, eu percebi que foi adentrada na Câmara de Vereadores um projeto de lei, inclusive, se eu não estiver enganado, foi do vereador Dentinho, junto com o Pio 2 de Julho, onde pede essa obrigatoriedade da contratação de um percentual para a população. E daí é que eu volto a martelar e lhe perguntar,
Esse tipo de prática, Guiba, você acha que é o suficiente para que o camaçariense entenda que, independente de quanto ele ganha, é importante ele gastar e movimentar a economia do município? É um dos motivadores, né, Bruno? Eu acho que a gente, principalmente, a gente tem que estruturar e dar condições a essa pessoa que está ganhando os 3 mil. Porque você vive numa cidade insegura, não tem lazer, como ele mesmo falou, não temos cultura. Então, você sabe que o cara trabalha a sexta-feira dele, o sábado, o domingo, ele tem que ter o lazer. Então, Camaçari não oferece ao seu munícipe esse tipo de coisa. A gente vive numa cidade que hoje você trabalha, casa, trabalho, você não tem a confiança de estar sentado numa praça mais, porque você está sentado, chega um ladrão e leva seu celular. Você está sentado, chega um ladrão e leva sua carteira. Você está em um bar, daqui a pouco tem um armado que quer lhe matar. Então é por isso, esse é um dos motivos que quem ganha dinheiro em Camaçari não vive aqui. Procura os grandes condomínios para ter o seu conforto, para ter a sua segurança. Hoje a gente vê até a cidade mudando um pouco a cara da sua infraestrutura. Né? Alguns projetos que vai melhorar a vida do ser humano, de quem vive e mora aqui. Mas infelizmente ainda estão inacabados. A gente vê essa ligação que está sendo feita Camaçari-Parafuso, que vai aproximar mais aqui por dentro dos Parques Verdes. Você sai ali do POC, você pega a Gleba S, você vai sair dentro de Parafuso, estão se fazendo ali a pavimentação asfáltica daquilo ali. Vai ficar excelente, você vai aproximar Parafuso da cidade, ainda mais, porque você sabe da dificuldade que é. Então precisa se criar mecanismo para que essa população que ganha acima de 3, 4, 5 mil reais veja a cidade com bons olhos. Porque você acha, Bruno, que porque você ganha 5 mil, você tem que ir morar em Salvador, em Amaralina, nos Alphavilles, você sai do reduto de Camaçari porque você se sente inseguro. Você tem um carro bom, uma casa boa e você não pode usufruir daquilo que você tem. Porque se vacilar, o ladrão toma. Guiba, inclusive eu tenho percebido, viu, uma prática muito grande, muita gente, realmente muita gente que tem ido morar no litoral. Moradores que antes ficavam aqui em Camaçari têm comprado casas no litoral e têm ido para o litoral, até porque é como você falou na estante, as pessoas costumam intitular o litoral de Camaçari como litoral de Salvador. 13 horas e 49 minutos, a cidade de Irecê, o juiz ordena busca e apreensão de material ofensivo a ex-prefeito. O material atribuído a um candidato a vereador e com ofensas ao postulante à prefeitura de Irecê, no Centro-Norte, Luizinho Sobral, teve a busca e apreensão decretada pela Justiça Eleitoral. Em sentença desta quinta-feira, o juiz Alexandre Lopes, da 95ª Zona Eleitoral, acatou um pedido de liminar do PSL, um dos partidos da coligação que apoia o ex-prefeito. Para o magistrado, o material tem cunho difamatório, injurioso e calunioso. O ex-vereador Celso Cambuí é aliado do prefeito Elmo Vaz e tenta voltar à Câmara de novo. Luizinho Sobral, meu amigo, Luizinho Sobral foi vereador em Salvador, foi para Irecê, ganhou a eleição, foi prefeito de Irecê e é um político de correria, viu? Luizinho Sobral, o que ele tem de pequeno, ele não tem de ousado, como diz no popular, viu? Então, um abraço até para Luizinho, lá da cidade de Irecê. Terceiro turno, as eleições dos maiores colégios eleitorais da Bahia. Para vocês terem uma ideia, a Bahia tem 417 municípios e cerca de 10 milhões de eleitores. Tem possibilidade hoje de segundo turno a cidade de Feira de Santana e Vitória da Conquista. É um fato curioso. Teve uma cidade com menos de 300 mil eleitores que teve segundo turno, viu? E pode acontecer. Pode acontecer isso aí, viu? Tem cidades que podem ter, de fato, um segundo turno. Guiba, eu tô vendo aqui uma matéria até falando sobre a rodoviária, etc. Eu queria ouvir o seu ponto de vista, porque eu percebo que tem vários candidatos a prefeito que têm defendido e têm discutido muito, até porque já desde das 3 gestões anteriores que já se falava na mudança da rodoviária daqui de Camaçari. Como é que você também, Guiba, faz uma análise dessas questões? A mudança do transporte, porque realmente Camaçari já passou do tempo de ter um transporte de qualidade, e o segundo ponto é essa mudança da rodoviária. Rapaz, eu acho inviável a rodoviária naquele lugar que ela se encontra hoje. Eu acho que a gente precisa descentralizar. A gente precisa... se eu fosse hoje o prefeito da cidade, a gente ia estar tirando ela daqui e botando ela mais perto do entroncamento. Até porque
você vê que você vai para São Paulo, você vai para o Rio, para onde você vai, o ônibus tem que sair de lá do entroncamento, entrar, cortar a cidade toda para vir aqui na rodoviária pegar um passageiro, 2. Então, eu acho que a partir do momento que você leva a rodoviária para um lugar, uma localização melhor, com uma estrutura melhor, você tem mais linha de ônibus disponível. Então, eu acho que o próximo prefeito precisa botar na cabeça dele que essa rodoviária, onde ela se encontra hoje, ela só traz transtorno, não beneficia a população em nada. E quanto ao transporte coletivo, eu acho que o transporte coletivo de Camaçari não existe, está ultrapassado. Lá nos POC mesmo tá rodando uns ônibus velhos lá, que eu não sei nem o que é aquilo, que algumas pessoas ainda chamam de ônibus. É aonde a gente vê as críticas em cima do ligeirinho, mas infelizmente, dizer aqui, é irregular? Mas se não fosse o ligeirinho, hoje a cidade estava parada. Não, eu faço um desafio, viu, Guiba? 9195-1984 ou através das nossas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas. E aí eu já faço aqui um desafio. Eu queria que alguém me dissesse qual transporte público de Camaçari que tem ar-condicionado. Qual transporte público de Camaçari que tem acessibilidade. Qual transporte público de Camaçari que nós temos profissionais qualificados. Porque não é isso que eu vejo e o que eu recebo aqui. O que eu recebo aqui são áudios, são vídeos de motoristas e cobradores que tratam mal os passageiros, inclusive alguns sem máscara, sem luva e etc. O segundo ponto é estudantes que reclamam, porque às vezes tem motorista que deixam eles fora do ponto, porque às vezes no último horário eles vêm na correria, como diz o ditado, e não quer saber de ponto nem de nada. Os transportes que nós percebemos aqui, eu tirei várias fotos de pneu careca, de farol quebrado, sem acessibilidade, porque o elevador não funciona para poder você colocar a cadeira, tá? Uma cadeira de rodas, e por aí vai. Então, realmente, o transporte de Camaçari é uma lástima, e eu fiquei muito triste, né? Triste, muito decepcionado, tanto com o prefeito anterior como o atual, de ambos não terem trocado sequer um pneu do transporte público de Camaçari. Então, para mim, foi uma decepção muito grande desses dois últimos gestores. Então, eu espero que o próximo prefeito de Camaçari, ele possa já no primeiro semestre trabalhar essa questão, não só da troca do transporte público, mas também com essa viabilidade de levar a rodoviária ou para as mediações da BR-93, como foi o primeiro projeto discutido nas últimas gestões, ou transbordo também lá na Cascalheira, lembrando que na Cascalheira seria para acessos ao litoral norte, acesso à Estrada do Coco, diferente da BA-93, que teria acesso à BA-324, a própria BA-093, e que tem um acesso muito mais rápido para cidades, não só de Feira de Santana e Salvador, mas também já descendo como Catu, Pujuca, Lagoinhas, Mata de São João e etc. Então espero que esse projeto saia do discurso e do papel. 13 horas e 55 minutos, eu queria agradecer imensamente a presença aqui de Guiba dos POCs, já é da casa, dispensa a apresentação da gente, desejar boa sorte também e fique à vontade, Guiba, para suas considerações finais. Bruno, o que a gente agradece, né, as oportunidades que temos tido, né, você tem dado os microfones, né, do seu celular, da sua live, para os pequenos. Então a gente agradece a você as oportunidades de dizer que a população camaçariense terá no dia 15 de novembro a oportunidade de verdadeiramente ter políticos com intenções e principalmente com a visão voltada para os menos favorecidos dessa terra. Até porque eu sou nascido e criado nesse município, nasci ali no Triângulo, fui para os POCs com 2 meses de vida e lá estou até hoje. A gente pede à população que, gente, chegou o momento de darmos a resposta a todos aqueles que nos maltrataram por esse período. Não vamos nos iludir, porque nesse momento é um momento em que eles prometem fazer tudo, mas quando a gente vê, acabam não fazendo nada. Lembre-se que o erro de 10 segundos pode prejudicar a sua vida por 4 anos. Então, um abraço a todos. Né? Dia 15 de novembro, nós disponibilizamos o nosso nome e vocês vão julgar. Se acharem que realmente nós merecemos uma oportunidade, é só teclar 25321. Se não, que tenha a umbridade de votar no novo. E vamos esquecer esses caras que têm 4, 5 mandatos de vereador e que nunca trouxeram benefício para o nosso povo. Boa tarde e um abraço. É isso aí, viu? Vera Gomes, um abraço para você. Rosângela Batista também.
E para fechar com chave de ouro o nosso bloco aqui das eleições, número de candidatos músicos e cantores cresce 70% nas eleições desse ano na Bahia. Eu acho que realmente se trouxe uma revolta muito grande dos artistas. Eu acho que demorou, mas o que a gente espera é que esses candidatos artistas que ganhem a eleição, eles possam de fato fazer a diferença. Para vocês terem uma ideia, em 2020 são 70 cantores e compositores. Em 2016 foram 39. Já os músicos esse ano são 150 e na última eleição eram 90. Desses são 147 candidatos a prefeito, que é Wagner Lavô, do PCdoB, em Andorinha, no Piemonte Norte de Itapicuru. 2 vices, Paulo Guzmão, do Podemos, em Palmeiras, na Chapada Diamantina, e na chapa com Marco Ribeiro. E o forrozeiro Tagino Godin, que é do Cidadania, é candidato a vice do coronel Anselmo Bispo, do Democratas, em Juazeiro, lá no Vale do São Francisco. E um dos mais famosos na lista. Porém, entretanto, todavia, lá em Juazeiro parece que não vai ser dessa vez, viu, Tagino? Que você vai entrar para a política, porque o candidato de oposição tem pontuado um pouquinho mais. Já aqui em Salvador, nós temos o ex-vocalista da banda O Troco, Mário Brasil, o irmão Lázaro, que foi pro PL. Rapaz, irmão Lázaro tem dado uma decadência grande na política, viu? Porque Lázaro se elegeu deputado, foi cotado para ser senador, depois cotado para ser governador, e agora corre e vai ser vereador, candidato a vereador na cidade de Salvador. E outro detalhe, irmão Lázaro, o reduto eleitoral dele, tá? O colégio eleitoral dele era Feira de Santana, foi cogitado inclusive para ser candidato a prefeito de Feira de Santana, só que ele preferiu transferir o título para Salvador e é candidato a vereador na cidade de Salvador. Dizem os grandes cientistas políticos que Salvador não elege vereador, elege deputado. Que todo mundo que concorre às eleições de Salvador a vereador é porque quer ser deputado, porque realmente é um reduto, é uma faculdade de políticos. E eu acredito, viu? Porque nós temos Léo Prates, que foi vereador, deputado, o próprio Bacelar, que é candidato a prefeito, deputado, Maurício Trindade, que foi deputado, agora vereador, e por aí vai. Então, eu acredito que realmente a faculdade dos políticos na Bahia é Salvador. E ainda tem aqui também, tá, outros exemplos. Coronel Anselmo Bispo, do Democrata, que nós falamos de Tagino Godin, lá em Juazeiro, na Bahia. E eu quero mandar um abraço para Daniel Godin, que é o nosso diretor de jornalismo da Rádio Folha. Mandar um abraço também para Gilson Farias, da Rádio Comunitária do Parafuso, que transmite o nosso programa lá também ao vivo, e também para nosso amigo Wagner Oleiro e Johnny Ribeiro, lá da Mais Recife FM, onde eu faço o programa Manhã de Notícia todos os dias, transmitido aqui pela nossa rádio também. Eu sou comentarista junto com o jornalista Wagner Oleiro. Um forte abraço para todos vocês. 14 horas em ponto, sextou. Para vocês que estão acompanhando a gente pela nossa rádio, segue a nossa programação musical. Para você que não tem o aplicativo, ó, encosta o seu celular com o aplicativo de leitura do QR Code. Vocês conseguem baixar o aplicativo para acompanhar a nossa programação. Para vocês que estão aí nas nossas redes sociais, o Face hoje não ajudou muito, na verdade a internet hoje não ajudou muito na nossa transmissão pelo Facebook, mas já, daqui a 5 minutinhos, a entrevista vai estar disponível no nosso canal, na nossa TV e no próprio Face, onde vocês podem assistir novamente. Sextou, cautela, prudência, aproveitem o final de semana que provavelmente vai ser com sol e chuva, e na segunda-feira, às 12 horas, estaremos aqui, se Deus permitir. E para as mulheres, não esqueçam, vamos lá, câncer de mama mata. Vamos fazer a prevenção, vão correr atrás das unidades de saúde e o seu profissional que lhe acompanha e façam o teste da mamografia, o exame da mamografia. Então, tchauzão, um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.